Bom, primeiro, boa noite, boa tarde a todos. Obrigada por terem vindo. Luciana e Eduardo, obrigada por terem aceito o convite. Eu acho que, né, agora no canal YouTube todo mundo já me conhece, mas me apresento de novo. Sou Juliana Grazzini, presidente da Fundação Veraquis. E a Fundação da Veraquis é uma fundação francesa que tem como objetivo melhorar a qualidade e o fluxo das informações sobre alimentos e alimentação entre e para profissionais, para o grande público e para o setor privado. E o Papo à Mesa surgiu com o confinamento e a ideia é criar uma biblioteca Veraquis e mostrar o quão eclético e o quão vasto e complexo é o mundo da alimentação. Então, a gente já falou um pouco de tudo e hoje eu tenho o prazer de falar de café, mas com um olhar de gestão, de negócio, de marketing. E aí eu tenho aqui dois administradores, se não me engano, estou certa, né? Dois administradores, doutores, e que a Luciana Almeida, que é diretora, coordenadora, né, do Master Profissional em Comportamento do Consumidor, da SPM, e o professor Eduardo Spers, que trabalha muito com neurociências e é professor titular da Exalc. Queria agradecer, obrigada por estar aqui, obrigada por compartilhar. Não sei se vocês querem falar alguma coisa, ou eu posso começar já a fazer minhas perguntas. Tenho tantas perguntas, fiquei tão curiosa. Agradecer pelo convite de estar aqui com vocês hoje à noite, com pessoas queridas. Muito legal. Obrigada, Ju. Obrigada, Edu. Agradecer, né, também. Tá aqui com a minha parceira Luciana, né, que na verdade que organizou e assim iniciou toda essa ideia, né, do livro. A gente já vai falar sobre isso, mas agradecer. Sem ter esse livro, nós não estaríamos aqui, né? Então, foi um projeto muito bacana. E parabenizar você, Juliana, né, a Veraquis, por esse trabalho importantíssimo, né? Um trabalho que eu diria social, né? A gente é o que come, né? Então, eu me lembro daquela discussão que a gente teve sobre fake news em alimentos, enfim, são informações valiosíssimas que você traz aí, né? Então, parabéns aí para o trabalho. E eu sou agrônomo, né? Assim, um agrônomo que virou... Errei. Mas não me Você pergunte... trabalha na área de gestão e marketing, não? Sim, Isso não... exatamente. Então, maravilha. O livro, né, Estratégias de Consumo e Indústria de Café no Brasil, né, que vocês, né, trabalharam com 26 colaboradores. Eu queria só fazer uma pergunta, né, já lá no começo. Por que o livro está em inglês, para começar? Pergunta. Boníssima pergunta. Deixa eu até mostrar a capinha aqui, ó, trouxe ele, a minha Ótimo. colinha hoje. Então, a história começa assim, Ju. A gente tem um contato, né, com um professor na Universidade de Macerata, professor Alessio Cavitti, e ele, enfim, depois de muita conversa, né, ele começando a ter mais contato com as minhas pesquisas, eu com as dele e tal, ele então ficou sabendo dos meus trabalhos em café. Ele já estava fazendo uma série, né, justamente sobre consumo e estratégias, né, nas cadeias, e já tinha feito sobre vinho. E aí ele falou, puxa, seria muito legal dentro dessa série que a gente já está desenvolvendo com a Elsevier, se a gente tivesse um livro de café. E foi muito legal. Eu lembro bem o dia que ele fez o convite, eu estava dentro do carro, falei, mas meu Deus do céu, que convite é esse? Foi, aí por isso não, que você deu para vai entender. super tranquilo. Pois é, super tranquilo. Então, foi daí toda o início de tudo. Então, ele já tinha essa série, né, de livros publicados. E é bem interessante. Depois eu posso até mandar para vocês o link. Que aí tem, Tem né? Que é uma por série isso de que é o vinhos, tem... último. Por isso que fala, né? O E último aí, lançamento da série Ciências do Consumidor e Marketing Estratégico. Vocês foram o último, então, para falar de café. exato, exatamente.
E aí foi muito legal, porque de fato eles nos provocaram muito para pesquisar e provar se esse ia ser realmente o primeiro ou único livro em inglês que falasse sobre café. E aí a gente viu que já tem algumas publicações em inglês sobre café, mas a grande maioria delas fala sobre café no mundo, né? Então você vai falar sobre várias regiões produtoras, né? Então não tinha um livro especificamente na língua inglesa que falasse sobre o café no Brasil. Então foi daí que a gente foi puxar esse propósito e esse foco. E a gente defendeu isso, né, Edu? Porque até eles queriam um livro mais abrangente. E a gente falou, mais abrangente já tem. Então, a gente quer oferecer o primeiro livro em língua inglesa que conte mesmo o que é a cadeia de café. E quando a gente fala cadeia, porque vai lá do antes, né, dentro da porteira, passando pela parte da indústria e finalmente chegando até o varejo e o consumidor final. Du, se você quiser acrescentar aí. Não, muito interessante essa questão, Juliana. Você falou da língua. Tem um artigo que se publicou num journal que são American Journal of Potato Research, sobre consumidor, né, percepção, e a Associação Brasileira de Batatas, né, enfim, produtores de batata, entrou em contato se eu não tinha uma versão em português, né? Então a gente sempre publica, né, pensando no internacional, mas a gente, como você está dando esse espaço, de a gente dividir, né, Lu? Porque a gente já fez isso, né, uma vez, a gente fez um seminário que foi muito interessante para divulgar o livro, e foi muito válido, porque lá tem muita informação, né, também que serve para o público nacional, e não é todo mundo que tem essa familiaridade com a língua, né? Mas só para complementar o que a Luciana falou, é bom lembrar que assim, Elci Vieira né, assim, ela tem muita experiência com journals científicos, então a proposta foi como se fosse um artigo, né, que você está submetendo. Ele passou por pareceristas, tá, que deram sugestões, várias sugestões, né? Teve um momento até que a gente achou que não ia ser publicado, né? Dada assim as mudanças que eles estavam sugerindo. Então esse processo, eu assim não lembro o tempo exato, mas assim desse que a Luciana falou que estava no carro, né? Isso. Até ele ficar pronto, acho que foram uns 3 anos, né? 3 anos, exatamente. 3 anos. E ali no finalzinho aconteceu que eles falaram assim: a gente foi, né? Tudo bem, porque a gente não tinha também um controle muito sobre, por exemplo, número de páginas. E aí falou assim: olha, vocês precisam aumentar o número de páginas. E aí a gente foi atrás ainda de mais capítulos, né? Mas eu acho assim, as divisões, assim, eu diria que é um livro feito a várias mãos, né? Porque além do número de colaboradores aí ser bastante grande, eu acredito que juntou realmente os grandes pesquisadores, né? Do ponto de vista da gestão que trabalham com café, de vários, né? Setor público, privado, né? Ali no livro tem representantes aí bem assim diversificados. E então assim, só para complementar essa história que foi um trabalho aí a várias mãos e em um período bastante longo para ele ficar pronto. Foi muito interessante também essa metodologia, né, de colocar os pesquisadores e todo esse conhecimento para, né, esse conhecimento em prol do mercado. Eu achei muito interessante. E só complementando, né, a resposta de vocês, complementando não, pedindo um complemento da resposta de vocês, a ideia também seria, sei lá, promover, incentivar a produção do café e promover essa produção e essa exportação e essa venda, esse consumo? Seria também a ideia do livro? Do café brasileiro? Eu acho que o livro tem vários objetivos, né? Mas um objetivo primeiro é as pessoas tomarem conhecimento do que se passa aqui dentro. Eu acho que o fato também de ser inglês ajuda muito, né? Porque quem está aqui dentro já não conhece muito, né? Que não é da área, né?
Mas quem dirá lá fora, né? Quer dizer, tem muitos mitos e não se sabe muito, né? O que se passa aqui dentro da nossa cadeia. Então, eu acho que é realmente uma oportunidade para quem quer conhecer mais sobre o café brasileiro. Lá tem relato, tem histórias, né, muito interessantes. O capítulo 2 vai trazer muitos relatos históricos sobre como o café brasileiro veio numa trajetória, né, de quantidade para qualidade, como é que foram se estabelecendo uma série de questões fundamentais hoje para ele ser extremamente competitivo como ele é hoje, né? E tudo isso está lá, está registrado. Então, é lógico que é impossível você falar de tudo, né? Então, a gente, quando fez o seminário, como o Edu falou, várias pessoas foram perguntando, mas e isso? E logística? E tal? Então, tem muito assunto ainda que daria mais uns três volumes, né, desse. Mas, de fato, eu acho que é um começo para você poder falar sobre o café brasileiro, dando, obviamente, incentivo não só para quem quer trabalhar em todas as etapas, então, para os que estão no mercado, mas para quem quer estudar. Eu acho que para quem quer estudar também traz muito material, né, daquilo que já foi feito, e com gente, assim, como professor Décio, né, Silvia Sais, que é um grande nome do café, né, pessoal de várias universidades, né, trabalhando com café há muito tempo. Então, acho que está lá uma representação da força que a gente tem, e existe o consórcio do café também, mas das principais universidades que hoje trazem essa pesquisa, principalmente nessa área hoje de administração e marketing, não tão técnica, né? Mas está lá, está representado, e eu acho que isso já é um grande incentivo, né, para quem quer continuar esses estudos. E uma perspectiva complementando científica, né? São trabalhos que têm esse rigor, né, científico que, embora até assim algumas realidades sejam conhecidas, elas têm abordagens diferentes. Isso que é interessante na questão da gestão. Sim. Também. Por exemplo, as ondas do café, até chegou um momento que, quer dizer, abordado lá em 2, 3 capítulos, e até ele falou, não, isso está repetido. E não estava, né? Estava assim, exatamente com uma abordagem completamente diferente, o que também agrega, né? Então, eu diria até para quem já conhece bem a realidade do café, o livro traz assim informações muito valiosas, né? E eu acho que, consequentemente, aí, respondendo a sua pergunta, é lógico que, ao você ter uma publicação em inglês, né, você abre, né, para o mercado internacional, quer dizer, uma valorização maior, né, se aqui, como bem a Luciana falou, né, a gente não consegue conhecer, né, ele fica uma referência para quem está lá fora e, com certeza, pode abrir mercados. Muito legal. E, Eduardo, você como agrônomo, por que o café? Como que você chegou nesse mundo do café? Desculpa, eu tive uma experiência já em alguns trabalhos anteriores com a professora Silvia Sais, né, um projeto do SEBRAE, né, em 2 oportunidades, né, e depois um projeto da FAPESP que aí valeria talvez convidar para um outro, né, só para contar. Mas eu queria só dizer assim, que o café, do ponto de vista, vamos dizer assim, científico, para quem é pesquisador, é um objeto maravilhoso, né? Você pode estudar emoção, você pode aplicar diferentes metodologias, e eu diria que não é só também do ponto de vista de gestão, né? Mas do ponto de vista da percepção, por exemplo, quando você fala, né, na sua área de alimentos e análise sensorial, né? Qual a relação, né, da análise sensorial com marca, né? E eu acho que eu estou dando uma contribuição cientificamente para o estudo do comportamento do consumidor. Então, eu vou aplicar essa teoria, né, no café. Né? O café é um objeto empírico maravilhoso. Ele traz questões sociais, questões de desejo, de percepção, né? Eu acho que é maravilhoso, né? Então, eu acho que ele é um objeto que é muito útil, né? Eu diria cientificamente.
Eu acho que é E isso. eu ia falar até assim, né? Eu acho que assim, eu morando fora é até um motivo de orgulho, né? Porque quando não é o futebol, não é o samba, mas quando se fala de café, a gente tem o Brasil ali. Então, quando entra Sim. nas lojas e tem o Brasil, uau, por motivos nobres, né? Pelo café. Agora a soja também está super em alta, mas o café é um motivo de orgulho para a gente fora do mundo. E E você, Luciana, como administradora, como que você foi caminhar até chegar ao café? Bom, o agro está na minha vida desde sempre, porque meu pai foi produtor de leite, mas não era de café, era de leite, né? E isso sempre me perseguiu. Eu sou uma agrônoma frustrada, né? Então, no fim das contas, eu fui presenteada em algum momento da minha vida de estar trabalhando lá com o pessoal do Pensa, do professor Décio Zuberstein. Foi daí que a coisa deslanchou mesmo, aí que eu fui realmente, quer dizer, apesar de já ter trabalhado no meu trabalho de conclusão de curso na própria SPM, né? Fui falar de leite. Aí depois fui lá para a Universidade Federal de Lavras e tinha muito café lá, mas eu continuei no leite. É engraçado isso, né? Mas foi no Pensa mesmo, com os trabalhos, as pesquisas aplicadas que eles desenvolviam lá, é que, aliás, o meu primeiro trabalho, próprio da minha tese mesmo, o professor Décio falou para mim: eu quero que você vá compreender o crédito rural dentro de uma cooperativa. E adivinha que cooperativa? A Cochupé. Então, isso lá em 2005. E assim, é paixão que não te larga mais, né? Uma vez que você está dentro do café, e eu fui a Cochupé, eu fui à cidade, né, de Guaxupé, e Guaxupé é uma cidade que eu já conhecia. Então, eu uni muitas coisas, eu revivi minha infância, porque eu passei vários carnavais lá, eu tinha um tio que toda a família dele era de lá. Então, enfim, aí você começa a unir o útil ao agradável, e aí, enfim, é tudo de bom, né? E depois, mais à frente, eu fui trabalhar com produtor, né, de café nesses treinamentos também por meio do Pensa. Então é isso, aí você não quer largar nunca mais. Só quer É, só porque assim, a gente tem um público bem diferenciado, bem eclético, se vocês puderem explicar brevemente o que é o Pensa, que eu acho que vale a pena, porque o Pensa na área de vocês é uma instituição, né, uma associação muito importante. Se vocês puderem falar que é o Pensa, não sei qual dos dois, Eduardo, a Luciana. Vai lá, Edu. O Pensa está na nossa vida aí, né? Que se unir, assim, é difícil falar. O Pensa assim, é um programa dentro da universidade, tá? Da Universidade de São Paulo, que fica né, na FEA, né? Que é a Escola de Economia e Administração, São Paulo. A origem foi com o professor Décio Zilberstein, né? Que iniciou lá em 1990, né? A gente fazia na época aí muitos estudos de caso, e o Pensa foi muito importante para traduzir aqui, né, vamos dizer assim, para a comunidade, não só no Brasil, mas internacionalmente, esse conceito de cadeia, né, das relações entre cadeia, você não só olha a agricultura, que é lá, né, do conceito do Davis e Goldberg. Então, só que isso é só né, um dos pilares aí, mas eu acho que a grande contribuição do Pensa foi gerar pesquisadores, né? Então, eu, né, Luciana, né, se a gente chegou a produzir esse livro, a gente deve muito ao Pensa, né? O Pensa nos deu esse contato com as empresas, nos proporcionou essa formação, né? Então, assim, é um programa muito interessante, né? Que eu diria até quase que único, né? Internacionalmente. É um programa realmente muito forte, né? Que engloba muitas pessoas. E tem uma coisa, Pesquisadores do setor dos alimentos, né? sim, e tem uma rede até hoje, né, que se mantém viva aí, enfim, aí eu coloquei para vocês o link. Do ponto de vista do café, já se vão muitos anos de pesquisa no café, e tem aí um ponto importante que é a Universidade do Café Brasil, né, que foi criada essa universidade, e desde então você tem muita pesquisa científica, não só do ponto de vista de marketing, gestão, mas do ponto de vista técnico mesmo, manejo. Então, e aí também tem um site, então, que a grande maioria desse acervo está lá disponível, né? São os cadernos da Universidade do Café. Então, isso é bacana, porque também está ali a reunião de todo esse conhecimento, foi essa parceria bacana aí
do Pensa com esse grupo, né? Muito legal. Luciana, tem uma pergunta para você, que eu acho que é sobre o capítulo 1. Falando, né, que o Brasil é o maior produtor, o segundo maior consumidor de café no mundo e o maior exportador, né? Quem são os maiores compradores? E uma coisa que a gente comenta muito, já juntando duas perguntas numa, que o Brasil exporta muito commodity e pouco produto com valor agregado. Isso procede? É verdade? Então vamos lá, vamos por partes, né? Muita coisa, uma só. Eu vou Essa é a pegar Juliana. Então, vamos lá, vou pegar o relatório aqui do Secafé. Então, o Secafé é o Conselho de Exportadores do Café do Brasil. Todos os meses eu fui dirigente lá, né, diretora executiva do Secafé por um período. É uma entidade, tem a página na internet, todos os meses eles emitem um relatório, e é um relatório muito bacana porque dá justamente essa geografia, né, da exportação do café do Brasil. E a gente, por exemplo, esse mês, é interessante, de outubro, quando fechou o mês de outubro, a gente conseguiu um recorde, né? Porque, em geral, a gente tem uma média aí de 3,5 a 4 milhões de sacas de café exportadas. E, por acaso, nesse ano de pandemia, a gente fez um recorde, tá? A gente exportou mais de 4,6 milhões de sacas de café, né? 60 quilos. E um dado interessante, que é o que você está perguntando, 4,1 milhões, né, de sacas. Então, 11% maior que em outubro de 2019. E, além disso, porque a gente está apreciado, né, você tem uma questão do câmbio aí, apreciado, a gente teve uma receita cambial também recorde, né? Então, a gente aí chegando a 2,9 bilhões, né, de receita aí de divisa para o país e chegando para essa cadeia toda internamente. Então, também um número bem bacana. Quem são os países que exportam mais historicamente, tá? Então, Estados Unidos, na sequência a gente tem a Alemanha, depois Bélgica, Itália, Japão, Turquia, aí você tem Rússia, México, Espanha. O que a gente tem visto mais recentemente é um fenômeno de aumento da importação de países produtores, que historicamente os países produtores não importavam, né? E agora eles estão passando a importar café do Brasil, tá? Então, por quê? Porque você tem um aumento também de consumo interno daqueles próprios países consumidores, né? E é o caso do México, por exemplo, tá? Mas a gente também fala assim, puxa, quando você vê, né, a Alemanha como segundo colocado, também a gente tem que fazer uma colocação, não é porque os alemães tomam mais café em toda a Europa, é porque a Alemanha é uma reexportadora. Então, muito café chega ali e depois ela exporta para outros países dentro da União Europeia, tá? E até porque um grande número de torrefadoras está lá também, né? Então também tem um aspecto de torrefação. Então isso é café que a gente chama café verde, né? Que é exportado, que pode ser o arábica como o robusta, tá? A gente também exporta café solúvel, que representa mais ou menos 10% aí dessa exportação hoje, tá? Agora, café embalado, a gente já tem uma dificuldade, né? Que as pessoas falam, por que a gente exporta tanta commodity e não exporta o cafezinho lá Porque a gente não tem problema para exportar, porque não existe nenhum tipo de tarifação, mas para exportação, o nosso produto, quando chega lá na borda, né? O produto embalado, quando chega na borda de qualquer país, a tributação é altíssima, tá? Então, também tem essa questão, né? Então, no fundo, aquela coisa da mesa de negociação e o ganha-ganha, né? Então, a gente não é 0 para café verde, mas é 30 para café embalado, entendeu? Então, isso desestimula muito a indústria para fazer exportação desse café. Aí tem uma outra questão que eu queria colocar, porque as pessoas falam, commodity é commodity. Aí tem que pensar um pouco mais o que é commodity, né? Hoje você tem tanta tecnologia empregada no beneficiamento do café que é complicado se dizer que dentro daquela saca você só está exportando produto simples, né? Que é só um grão de café. Dentro daquele grão de café tem muita tecnologia, né?
foi empregado muitos processos até que ele chegasse ali. E assim, eu convido todo mundo que está aqui ou eventualmente estiver assistindo, visitar uma fazenda de café é incrível, porque aí você vai ver que para chegar lá na xícara, você tem muitos processos dentro da fazenda, né? E a torrefação em si, ela é, tudo bem, importante, é lógico, mas ela é só um processo de tantos outros tão importantes que aconteceram dentro da fazenda, né? Então, o beneficiamento do café para chegar naquele grãozinho ali que você compra, para quem compra o grão, né, torrado, é realmente muito, de altíssima tecnologia. E cada vez mais, né? Hoje você está falando de fermentação né, do grão, enfim, está só ficando mais complicado, né? Genética, tudo, né? E aí, isso é um ponto, né? O outro ponto, sim, a questão das variedades, né? A gente tem uma questão muito importante de empenho, né, de toda a cadeia aí para a questão dessas genéticas das plantas, enfim. Mas eu queria te dizer assim que tem uma questão que a gente já vinha apontando há alguns anos, que a gente exporta, que a gente está chamando de cafés diferenciados, e que hoje já está chegando em mais de 17% da nossa exportação. O que são esses cafés diferenciados? São todos aqueles que têm algum tipo de selo, né? Ou selo de rainforest, né? Ou selo de fair trade, né? Então ele passou por um processo de certificação. Então ele também, por aí você vê que não é um café comum, né? Não é um café que teve só simplesmente um processo. Quer dizer, a ele está adicionado uma série de procedimentos de qualidade que são submetidos, né, a compliance e tudo mais. Então essa discussão da commodity, ela também precisa ser repensada, né? Porque de fato o que é isso? E aí quando você vai olhar a questão do café especial em si, um microlote, a gente estava vendo o último concurso aí, chegando microlotes a custar, nossa, uns valores absurdos, né? 2.000, né? Um microlote pequenininho, talvez até o James possa dar os valores, mas são valores muito altos, né, para uma porção muito pequena de café. Então, você começa a realmente ter uma premiumização muito grande, né, dada a valorização por causa do empenho de toda essa cadeia para gerar a alta qualidade desse grão, né? Então, é muito interessante. Eu vou só te fazer uma pergunta, fazer um comentário, né? Acho que é para o Eduardo também, né? Que essa coisa de que é só um café, é só um tomate, é só uma banana dói, né? Porque não é só um tomate, né? Até chegar no tomate é muito trabalho, né? Luciana, a Kátia perguntou, pensando na exportação para países árabes, é substancial? O mercado deveria ou pode ser explorado? Tem crescido e é um café, é um mercado curioso, né? Porque lá eles curtem muito o café robusta. O café robusta é um café diferente do arábica, né? Que tem a gente não diria assim que tem digamos, a questão de qualidade, né? É muito mais associado ao arábica. Embora a gente está mudando um pouco essa chavinha, né? Você hoje está, 2 semanas atrás, você tinha um evento no City Café só para levantar key grade, então fazer gradação em notas, você tinha robustas com nota acima de 80. Então, mas, historicamente falando, o café arábica é um café de mais qualidade, né? Até em todas as suas características. E acontece que os turcos, por exemplo, os turcos, né, o pessoal dos países árabes, eles já são muito mais afeitos ao café, que é o café robusta, né? Pelas características que ele tem, de um café mais presença, mais encorpado, né? Então tem a ver com o preparo do café. E, sem dúvida, bom, de fato, são mercados bem relevantes, tá? Os mercados tradicionais são mercados que já não crescem tanto. Os mercados que mais têm crescido são os mercados asiáticos, os mercados do Oriente Médio e os mercados como esse que eu mencionei para você, dos países que são produtores, né? Obrigada, Luciana. Agora eu vou passar para o Eduardo. Eduardo, acho que uma das suas expertises, né, que no livro existem vários tipos de metodologias utilizadas para entender o consumidor e o consumo, né, e o consumidor de café. E uma delas é o layering, não sei se é assim que fala,
Você podia falar o que é esse método e o que vocês, quais são os achados, qual é o entendimento do comportamento do consumidor do café? Falar um pouco para a gente dessa metodologia Boa. e dos resultados. Um Essa pouco é demais pergunta também, é começar um tomate, né? é, eu acho, até pegando o gancho aí que a Luciana falou, né? Que você fala assim, poxa, como é que o mercado pode querer o café pior, né? Você tem o arábica, né? Como é que, né? Ainda mais quem pode pagar, né? Quem pode comprar. Mas eu acho que a riqueza, né, do estudo e do café é essa diversidade, né? Então eu acho que eu me lembro, não está nesse livro, mas um trabalho anterior que a gente fez, é, com degustação, né? Então tinha lá, né, do melhor, do pior para o melhor. E quando eles tomavam o pior, né, eles falavam, puxa, que café bom, forte, né? E dava uma nota, né? Então, quando você fala numa classificação, bebida mole, bebida dura, né? Você tem que entender a perspectiva do consumidor. O que o consumidor entende, né? Quer dizer, como que na linguagem dele é a percepção. O posicionamento está na cabeça, né, do consumidor e não, né, no produto. Então, a maneira. O café, ele tem essa riqueza. Então, quando você fala desse método do ledering, ele é exatamente para você identificar o que está por trás, né? Então, só para, né, falar um pouquinho, você tem uma lógica na teoria que diz o seguinte: você tem um atributo, né? Então, por exemplo, sabor. Mas você quer saber os valores que estão por trás, né? O que está ligado com o valor, né, do sabor. Então, você vai perguntando, quando você pensa em sabor, por que isso é importante? A pessoa responde, aí você fala, isso que você respondeu, porque é importante. Então, é por isso que chama cadeias meio-fim, o leveling. Então, eu queria resgatar essa, porque ele está no capítulo, está no livro, e a gente trabalhou com certificação, e a gente não só olhou a perspectiva do consumidor, qual é a importância da certificação, mas também para o produtor, né? Então, é interessante, até, né, você consegue gerar, são cadeias desse tipo, né? Então, aí vai ligar o atributo ao valor. Então, para você convencer uma pessoa, né, a mudar o comportamento, a entender, você tem que ligar com o valor e não com o atributo, né? Não adianta você falar que, por exemplo, como estava falando, eles gostam do robusta, mas o porquê eles gostam do robusta, né? E aí, né, tentar identificar o valor que está por trás, né? O valor é muito mais forte do que o atributo. Então, nesse caso da certificação, perguntando para os produtores, foi um achado interessante, né? Que você fala em união, você fala em segurança, né? Se unir para ter segurança em torno da certificação, né? Para você trabalhar, responder ao consumidor, transparência. Então, é interessante que quando a gente fala, né, de uma diferenciação no café, a gente tem muito mais elementos que a gente pode trabalhar, né? Elementos até que eu diria, a gente tem elementos mais objetivos, mas mais subjetivos. A gente sempre fala que o café pode se espelhar no vinho, e você conhece muito bem, né, Juliana? Então, uma das ideias, por exemplo, era você ter uma carta do café, né? Que a gente chama dos bens de crença. Da mesma forma que você, no restaurante, pede a carta de vinhos, ao final da refeição, você vai pedir a carta de café, onde você vai ter, olha, isso aqui harmoniza, você comeu peixe? Ah, melhor é tomar esse café com isso, enfim. Então, existe, né, uma possibilidade aí muito grande, né? Então, eu queria ressaltar que dentro do livro, eu não vou mostrar mais porque, né, eu não vou dar spoiler, né? Seria interessante as pessoas conhecerem o livro e não só de survey, né, e ledgering, né, que são as pesquisas mais tradicionais, mas tem, por exemplo, um capítulo muito interessante que foi parte da dissertação do Lucas, que trabalha as cafeterias com uma análise do discurso, né, que é muito usada na comunicação, né? Então, ele faz uma análise muito interessante, uma pesquisa por observação, e ele chega a resultados, quer dizer, onde se vende o café, né, tem todo um clima também interessante e evoluiu muito, né? Então, ele faz parte da cadeia, né? Faz parte dessa diferenciação. O trabalho que a Renata também apresenta, que a gente chama de análise de conteúdo, né? Que você fez focus group, né? A gente não só fez entrevista individual,
Então, eu acho que a gente conseguiu aí, nesse livro também, com essa diversidade de temas, com diversidade de metodologias, chegar ao que eu estava falando lá no início, a diferentes perspectivas sobre o café. Né? A gente fala assim, certificação, eu entendo certificação. Não. Né? Se você usa o lettering para ter uma outra perspectiva sobre a certificação. Então, na verdade, elas se complementam. Né? Então, é nesse sentido. Obrigado pela pergunta, muito interessante. Muito, muito eu que agradeço. E eu falo assim, eu voto pela carta de cafés, porque, assim, eu, infelizmente, né, sou uma mediadora, mas eu não sou uma apreciadora de vinhos nem de café. E, assim, eu tenho que pedir, pelo amor de Deus, para as pessoas me ensinarem a gostar de café. E descobrir que eu gosto do arábica puro, né? Então, é por isso que eu estou falando assim, para mim, um tipo de consumidor que não tem esse paladar, porque eu acho que na minha infância, né, café seleto tem sabor delicioso, todo mundo tomava café e todo mundo, né, ninguém ensinava a gente a tomar o café. E eu não aprendi como assim, como os franceses ensinam os filhos a tomar o vinho. Eu acho muito interessante isso, o ensinar a tomar o café, né? E não colocar o café seleto no leite, bora lá, quem não gostar, não gostar. Eu achei muito interessante, voto por essa carta. E vou curtir que me ensinem a tomar café. Luciana, falando disso, né, de qualidade, cheguei nesse tal apura arábica que todo mundo fala, que é tão bom, etc. Assim, uma coisa que sempre se falou, eu acho que já mudou, né? Eu acho que a qualidade do café não tem mais nada a ver, acho que talvez seja até sendo um pouco, como é que fala? Pretensiosa, não. Preconceituosa, mas foi uma visita que eu fiz e que me falaram que um dos piores cafés é da Etiópia, que vem muita coisa junta, pedra, etc. Eu acho que o Brasil não só já passou essa fase, além do que, como você falou, né? Eu acho que é só a questão da plantação, do solo, toda essa parte de agronomia tem sido bem trabalhada. O café do Brasil ele tem levantado cada vez mais essa qualidade. Aí juntando um monte de pergunta, eu queria que você falasse assim, como é que tem melhorado essa qualidade, né? Por que ela tem melhorado? E aquele outro tabu que todo mundo fala, o Brasil exporta o melhor e aqui dentro fica o pior. Isso é verdade? Qualquer um pode tomar café bom hoje, né? Pode ir no supermercado hoje e encontrar café bom. Agora, é isso aí, Ju. Na verdade, vai depender muito do gosto do consumidor, né? Então, o Edu falou tudo. Então, assim, tem gente que gosta de café forte porque cresceu assim. Então, quando vai tomar um 100% arábica, ele é tão suave que a pessoa vai falar, mas isso não é para mim. Esse café é café ralo, né? Então é complicado. Primeiro, eu acho que de fato precisa ter isso que você disse, uma educação. Então, o ideal é ir para uma cafeteria especial, ir treinando esse paladar e conhecendo essas variações. E aí eu te diria que o Brasil é o único país do mundo produtor que oferece mais do que isso, né? Que oferece essa questão das regiões. Então, para além dos sabores, a gente tem os terroirs, de fato, né? Que é o que a gente fala no vinho. Então, a carta é mais complexa ainda, né? Ou seja, olha quantas oportunidades a gente tem no café, né? São 32 regiões produtoras, isso que entrar lá no site da BSCA, que é Brazilian Coffee Specialty Coffee Association, né? Outra associação do café muito bem sucedida que congrega aí os produtores e empresas que trabalham com café especial. Ela tem lá uma figura super bacana que ela apresenta todas essas regiões, né? E aí a gente, dentro dessas 32 regiões que estão deixa eu ver em quantos estados aqui, em vários dos nossos estados, né? São 14 estados brasileiros, a gente hoje já tem 4 indicações geográficas, né, que foram feitas em conjunto com a Embrapa e o INPE, e a gente já tem 2 denominações de origem. O que é mais legal é que o Brasil foi o primeiro lugar no mundo a ter uma denominação de origem para café, que foi Cerrado Mineiro, né? E a segunda agora, que foi esse ano, que é Mantiqueira de Minas, em março de 2020. Ou seja, essa informação tem que chegar para o consumidor final, né?
Então, o que é um café do Cerrado Mineiro? O que é um café de Mantiqueira de Minas? O que é um café aqui do estado de São Paulo, né? Que é da região de Alta Mogiana. Aí você tem Pinhal. Então, tem coisas deliciosas. Então, é um convite que eu faço para todo mundo sair experimentando mesmo, porque não tem outro jeito senão experimentar e poder. E eu diria para você que, assim, ainda é limitado o acesso, mas já tem. Então, se você vai nas grandes redes de supermercado, você tem, por exemplo, a própria, vamos pegar uma líder, né? A Três Corações já faz venda de alguns produtos com essa característica das regiões, né? Então, você já consegue comprar o café do Cerrado Mineiro, né? E tantas outras marcas não tão conhecidas, mas que já faz esse trabalho de indicação geográfica, tentando localizar, né? O que é Minas, o que é Cerrado Mineiro, o que é sul de Minas, né? O que é, enfim. Então, eu acho que esse é um caminho, né? E eu acho que a tendência é que esse consumidor provoque cada vez mais, porque de fato é sempre uma questão do consumidor puxando essa corda, né? Fazendo com que as empresas deem a eles essas informações, enfim. Então, eu acho que esse era o meu sonho quando eu estava no Secafé. Eu dizia exatamente assim, eu falava, poxa, se na França todo mundo entende de vinho, a gente que é o maior produtor e o maior exportador, aqui todo mundo tinha que entender de café, entendeu? Minimamente, né? Mas é isso, acho que é um trabalhinho de formiga, mas a gente está avançando bem. Não, eu acho que sim, né? Eu não sabia dessas indicações todas, desses certificados de produto e tudo, mas eu digo assim, repito, né? Que acho que é para depois ficar gravado e outras pessoas ouvirem, eu me tomo como exemplo, porque eu tive que entender na Itália que eu não detestava café, que eu gostava de arábica. Fui visitar o Museu do Café, porque um italiano me falou do Museu do Café em Santos, e aí eu falei, eu quero, mas só se for por arábica. Mas eu fui aprender lá longe que eu não detestava café, né? Então, eu acho que é muito importante essa educação do consumidor. E aqui tem umas frases, o James fala, Juliana precisa comprar um Nespresso. Não, James, eu não gosto desse, eu gosto de passadinho, aguado. Aguado, delícia. Aguado. Sou uma iniciante, né, gente? Tem que ir devagar, não posso entrar já num Bordeaux, né, Eduardo? Tem que ir no cafezinho também aguadinho. O Adriano fala, em Portugal dizem que café é mais que uma bebida, é um momento social. E eu queria também, né, já estou falando demais, o livro é de vocês, eu falando demais aqui como consumidora, mas se tem uma coisa que eu fico frustrada é não poder comungar com as pessoas, desculpa usar esse termo, porque todo mundo se encontra e toma um café, e eu sou sempre aquela que estou de fora. E as pessoas degustam aquela café e se olham e eu fico sempre de fora. Então, realmente, Adriano, é um momento social e eu fico de fora sempre. Né? A Kátia... andar mais com a gente, então, hein? O quê? Não ouvi, te cortei. Andar mais com a gente, então. Vou. Não, agora que eu já sei que eu gosto de arábica, a próxima vez que eu estiver no Brasil, vou tomar café com vocês, que eu já sei o que pedir. A Kátia fala, para mim café é vida, tem que ser forte e o arábica é fraco. E ela pediu, depois eu vou pedir para você escrever, Luciana, o nome da associação que você falou, a última, que é uma ótima associação do café. Eu vou fazer um comentário, Kátia. Não é que ele é fraco, depende, porque assim, ó, você tem um café como o da Illy Café, ele é um café, eu recomendo, ele é 100% arábica, mas é um café para fortes, né? Ele já é um café mais poderoso. Então, é muito a forma que você blenda o café, né? Então, o que é dito do café brasileiro? Porque todo mundo fala tanto do café brasileiro, porque ele tem essa docilidade, tem uma coisa do caramelo, né? Que de fato, assim, ele não é adstringente, ele tem várias coisas que ajudam a equilibrar os outros cafés de outras origens, né? Então, as empresas, de posse dessas informações, né, e aqueles que realmente dominam essa arte, conhecem essa química do café, podem fazer blends fantásticos, tá? E aí não é só arábica, é arábica mais robusta ou só robusta. Então, eu acho que é esse o mundo, né, que está sendo descoberto, que é a mesma coisa do vinho, né? Que é como você faz essa blendagem mesmo, dessas tantas possibilidades que existem.
Então, e a história, né, de como que o Willy chega nisso, mais ou menos, está contada lá no capítulo do livro, que é um pouco para falar sobre esse processo dele de busca do melhor café de qualidade. E ele vem para o Brasil acreditando que o Brasil tem café de qualidade. E é muito interessante, ele faz disso uma missão. E começa aqui o primeiro prêmio de café de qualidade no mundo, não se existia nenhum prêmio assim, né? E a partir disso ele estabelece uma cadeia de suprimento, né? E também o que é mais inovador ainda, uma indústria comprando diretamente do produtor. Então a gente vê aí que realmente tem coisas muito bacanas e bonitas nesse mundo do café e que a gente só vai descobrindo, viu? Porque cada dia uma novidade. Isso. Eduardo, agora uma pergunta para você, né? Dos capítulos que fala, que trabalha, né, o atributo da origem do café. Você poderia falar um pouco desse atributo da origem do café e quais foram os resultados, os achados que vocês encontraram sobre esse estudo específico? Essa é uma história bacana, eu vou fazer também um gancho aí com vocês. A gente tem um processo, né, que a gente chama de conjunto de considerações. Né, a gente tende a simplificar o nosso processo decisório. E eu acho que o que aconteceu com o vinho do Novo Mundo, né, ele simplificou, né, porque, olha, é mais deserto, então você não precisa de ano, né, a safra, você não precisa prestar atenção. Você tem lá a variedade, né? E, enfim, você tem a marca, né? Então, eu acho que o que aconteceu com o café foi um pouco isso. Ele simplificou aí no arábica, né? Robusta, enfim. Mas eu acho que tem muito mais espaço, né? E eu diria assim, você não precisa só gostar de arábica, né, Juliana? Você pode, de repente, experimentar uma versão com sustentabilidade, um mix, né, com blend que estava falando, né? Quando a gente trabalhou essa percepção do consumidor do café, a gente identificou assim três tipos aí diferentes de perfis, né? Um que é café, né? Ou seja, né, o café é aquela questão sempre, né, do alimento, tem que ser a origem igual, né? Outro que quer inovar, que aceita misturar coisas, inclusive que não é café, né, junto na bebida para tomar. Tem gente que está preocupada com questões sociais, né, ambientais, enfim, né? E pessoas que realmente, né, querem, né, algo diferente, inovador. Então, eu acho que no caminho aí da origem, nessa pesquisa, a gente identificou assim, por exemplo, sustentabilidade. Existia o social e o ambiental. Mas na origem não tinha diferença. O consumidor falava em origem, é só uma. Então, a gente foi atrás nesse capítulo para entender um pouco mais como que o consumidor percebia diferentes regiões, como ele percebia diferentes estados, como ele, né, percebia, por exemplo, questão do, né, Colômbia e Brasil, né, diferentes países, e a gente, né, identificou aí questões bem interessantes que podem ser trabalhadas pelas empresas, pelas marcas, enfim. Então, há muito espaço, que eu entendo, dentro do café, para a gente explorar ainda, ensinar o consumidor, né? Ninguém sabe, né? O que é uma região tradicional, né? Qual é aquela região? Não tem um storytelling daquela região. Eu acho que há muito caminho para a gente construir esses outros elementos, né, de diferenciação, né? Eu acho que o consumidor está nessa etapa agora, né? Tá variedade, enfim. Mas eu acho que, né, a gente tem aí um caminho muito interessante para poder caminhar. Então, o capítulo ele trabalha um pouco isso, né? Esses outros elementos aí da diferenciação. A questão-chave é assim, não é como o consumidor percebe, mas como a gente quer, né, que o consumidor perceba. E para isso, vocês falaram bastante nisso. A gente precisa ensinar, a gente precisa ir de uma maneira não com, né, um conhecimento técnico, mas com um conhecimento que o consumidor. E eu tenho aí também, né, uma outra vertente,
que tem crescido bastante em termos de, né, diferenciação no café, que é a forma de preparo. Né? Diferentes formas, né? Você experimentar aí, e inclusive essa questão social do café é importantíssima, né? É pouco explorada também. Quer dizer, trazer essa questão, né, social para dentro da comunicação do café também. Né? Então, é mais nesse sentido. Esse capítulo foi uma curiosidade de um outro trabalho que a gente tinha feito, então a gente resolveu, né, explorar dessa forma. Né? E tem resultados bem interessantes lá, né? Aí valeria, como eu falei, uma outra conversa, né, para a gente seguir. E ler o livro também, muito interessante. O Adriano falou aqui, né, professores, houve uma tendência de aumento da procura do termo café na categoria bebida no Google Trends Brasil. Este aumento ocorreu justamente em abril e maio. Os professores sabem dizer se a pandemia e o confinamento causou algum impacto no consumo do produto? Sim. Aí eu desativei, né? Sim, houve um aumento de consumo e principalmente é interessante porque as pessoas... porque veja, o que aconteceu, né? Vamos pensar na vida de todos nós aqui que gostam de café, né? Muitos de nós fazia o seu consumo do café fora do lar, né? Então tinha muita gente que consumia inclusive o café daquela máquina dentro do escritório, né? E aí, cadê? Não tem mais o cafezinho da empresa, né? Então ele vai ter que dar um jeito de fazer. Então são só nessa substituição você teve muita compra de café torrado e moído, né? E além disso, as pessoas então falaram assim, bom, já que eu não tenho mais aquela experiência de pegar meu café na franquia, lá na rede de café, ou eu não consigo ir na cafeteria, né? Porque poucas estavam fazendo aquele to go, né? De você ir lá e pegar. Passaram a incrementar esse cantinho do café. Então, muita gente comprou máquina, então houve aumento de compra de máquina. Muita gente passou a tentar reproduzir aquilo que ela fazia fora de casa, dentro de casa, né? Então, lá no começo, eu lembro de ter feito um webinar para o pessoal do Sim de Café, e esse era o medo, porque o consumo de cafés especiais só vinha vindo numa crescente. E o medo era, será que agora essas pessoas como é que elas vão achar esse café, né? E aí a gente percebeu que foi um momento muito interessante dessas cafeterias de oferecerem formas variadas desse pessoal de acessar isso. Então, por WhatsApp, no Instagram, né? Então, eu mesma, né? Eu mesma comprei muito café de qualidade assim, né? Então, já que eu não podia ir na cafeteria porque ela estava fechada, mas eu sabia que eu conseguia comprar pela internet. Comprei do Brasil inteiro. Não foi só das cafeterias aqui de São Paulo. Eu comprei de várias cafeterias que são micro torrefadoras e que entregavam o Brasil inteiro. Então, de fato, foi, eu acho que até um movimento positivo para quem gosta de café, porque o acesso à internet fez ele ampliar a busca. Porque se você está lá sabendo que tem o cafezinho seu, da cafeteria que você sempre vai, você um pouco se acomoda, né? Na hora que você vê que não tem mais, você fala, vou correr atrás. E aí você pede indicação, você vai na internet, você vai... E aí a gente tem relatos muito bacanas de gente que passou o negócio fechado, ele conseguiu dobrar o seu faturamento vivendo disso, vendendo café online, né? Então, realmente, a gente teve aí essa mudança interessante, né? de comportamento do nosso consumidor. Muito interessante. Já tem mais pergunta. Vou só perguntar, depois a gente a gente deixa só para o público. Vou tentar fazer uma pergunta só, mas senão eu faço as duas. Vocês acham que as novas gerações vão tomar mais café? Como é que vocês acham que isso vai mudar? Uma pergunta. E a segunda pergunta, vocês acham que o café tem essa tendência a se gourmetizar, a se elitizar? E a gente vai ter assim uma grande diferença desses dois cafés? Como é que vocês veem isso? Essa transformação entre o produto de qualidade e o produto quantidade, que a gente sempre vai precisar, né? Do barato. Não sei se vocês concordam comigo. Então, essa é a minha pergunta. Como vocês acham que vai evoluir nos mais jovens esse consumo? E como é que vai ficar essa questão da qualidade e quantidade de café? Talvez o que
podia começar, depois a Luciana conhece bem o assunto, podia continuar. Eu não tenho visto, Juliana, essa questão você falou do jovem, na comunicação do café, o jovem, né? Eu vi muito pouco. Né? Eu não sei, o setor não tem ainda essa preocupação né, de maneira geral, eu estou dizendo, de comunicar. Então, eu acho que se ele vai ou não, né, o jovem consumir, não depende só do jovem, depende do setor, né, do setor fazer a sua lição de casa, de entender, primeiro, entender como é o comportamento do jovem, o que ele gosta, como que ele vê o café, e a partir desse entendimento, trabalhar, quem sabe, marcas específicas, blends específicos, né? Inclusive, eu acho que até o café, a gente vê muito no jovem, no energético, né? De ele misturar, enfim. Você tem, ou talvez, outras maneiras de trabalhar o consumo do café no jovem, que tem que ser diferente do que a gente está conversando aqui, né? Está falando de um modo tradicional. Eu acredito que a gente precisa entender e descobrir outras maneiras aí, né, de proporcionar esse produto ou fazer esse produto ter essa empatia com o jovem. Então, assim, eu acho que tem um trabalho a ser feito aí, que eu não vejo que está sendo feito. E a outra questão de elitizar, eu diria assim, se você pega o posicionamento, né, qualidade, né, e preço. Mais qualidade, maior preço. Então, você pode seguir tanto, né? Eu me lembro de interessante isso que você colocou, porque eu tinha um slide num projeto que a gente fez com o Sebrae, que eu estava comentando, a professora Silvia Sais, eu tinha, assim, um gráfico que colocava isso, posicionamento do café. Então, você tinha baixa qualidade, né? Sim, e média qualidade. E aí eu colocava, assim, ó, uma flechinha, o que vai acontecer no futuro? Subir, né? Ou seja, você vai ter espaço para mais níveis, né, de preço, qualidade, e tanto para baixo também. Né? Quer dizer, aqui para baixo a gente já, né, o próprio selo que a BIC, né, a Luciana estava falando lá do Café do Cerrado, mas a gente também teve selos, a gente teve que trabalhar, e a BIC teve um papel, né, muito importante, ele foi o primeiro selo de conformidade, que você não tem palha de arroz queimada junto, né, que você tem realmente café. Então, você estava lá bem embaixo, né? Então, acho que talvez descer mais é difícil, mas... História, né, Edu? Foi. Tem um capítulo do livro contando essa história da BIC, que é bem bacana também. Sim, continua, Lu. Uhum. Não, eu acabei te interrompendo, pelo amor de Não, Deus. não, mas continua, porque eu acho que a minha fala era essa mesmo, né? Porque era as duas perguntas, do jovem, né? E essa questão de elitizar. Eu acho, o Blue Mountain, né? Você tem, depende quanto, né? Que você vai... É aquela história bem de crença, né? Quanto que a gente estava falando do vinho, né? Tem vinhos ali que você precisa só criar, né, elementos que o consumidor perceba esse valor. Né? E eu não digo que é impossível, é possível sim. Né? A questão é trabalhar. Diga, Lu. Não, então, só para lembrar, porque a gente de fato tem um capítulo no livro que vai contar essa história. Ela é uma história muito bacana e eu acho que a gente tem que valorizar isso, porque o trabalho da BIC ele continua. Hoje ele tem os programas que falam, inclusive, do tipo de café que você nas embalagens, né? Então, se é gourmet, então tem lá uma classificação. Eles continuam um trabalho belíssimo, então vale a pena entrar no site. Queria falar do Sim de Café, o trabalho do Sim de Café é maravilhoso. Então, quem quer, por exemplo, aprender sobre preparação de café, eles têm curso lá. Você quer saber, aprender um pouco mais sobre essa questão de barista mesmo, né? Então, como você fazer o preparo e ter um pouco mais de domínio. Tem cursos maravilhosos lá. Então, são entidades que estão aqui em São Paulo, né? Então, aí para também dar apoio ao consumidor, né? E, Ju, eu acho assim que, pensando do ponto de vista do jovem, né? A gente fez aí um estudo com uma aluna do mestrado. Ela estando numa empresa de café, ela tinha justamente essa questão, né? Que era entender um pouco também a questão da ligação da saudabilidade, né? Então, será que o café é visto como um produto saudável? E aí a gente pensou, será que também para o jovem ele encara esse como um produto saudável? Né? Então,
foi muito bacana realizar esse estudo para compreender qual é a percepção do jovem sobre o café, né? E é legal porque saiu uma figura interessante, porque assim, o jovem nem acha que o café é tipo coxinha, junk food, e nem acha que é produto de altíssima health food. Ele é uma categoria per se, é o café. Né? Então, de fato, o Du falou uma verdade, quer dizer, tem um espaço aí para ser explorado, porque o café para o jovem ainda é um black box, né? Ele não conhece isso, e eu tenho certeza que adoraria conhecer. Então, ele hoje conhece pela porta, né, da franquia, né, das redes de café. E muito pela bebida de café, não pelo café em si. Então, ele vai tomar lá o café gelado, o café com leite. Ele conhece por essa perspectiva, mas não conhece de fato tanto, né, a bebida do café. Então, mas já é muito legal, quer dizer, ele já entrou pela porta. Então, essa comunicação é importante, porque ele está aberto a isso, ele está querendo conhecer mais. E esse jovem, essa geração de modo geral, está muito preocupada com a origem, né? Então, da onde vem, né? Quem que fez esse café, né? Então, e o nosso café tem muita história. Então, sem dúvida, tem um apelo muito grande para esses jovens, até para eles compreenderem o processo, né? Essa questão da qualidade, da sustentabilidade, né? Que emprega tantas famílias, né? Não são grandes fazendas, são todas muito pequenas. Então, tem tanta história bacana que isso dá, sem dúvida, um mote importante de comunicação, mas que ainda é muito pouco explorado. A gente teve dado, até foi resultado da dissertação dessa aluna, eles fizeram uma ação no Rock in Rio, né? Então, eu acho que assim, esse é um exemplo de coisas que podem ser feitas mirando esse público, né? E da premiumização, eu acho o seguinte, acho que a gente tem estágios, né? Eu acho que primeiro o consumidor, em geral, do Brasil mesmo, né? O nosso grande consumidor, a massa, eu acho que ela vai passar a também enxergar a questão da qualidade, como foram com os selos. Então, eu acho que ela também vai começar a exigir um pouco mais essa qualidade. Então, eu acho que vai começar também dessa base requerer mais informação. Então, sabe, eu quero um café e quero saber de onde vem, que qualidade é essa, entendeu? Então, a própria base também eu entendo que vai ter um pulo aí, vai crescer esse conhecimento, né? Que assim a gente imagina. Então, eu acho que é um movimento contínuo, aspiracional, né? Então, daí eu vou querer, vou passar para ter uma máquina, aí dessa máquina eu vou vendo os vários sabores, aí esse consumidor começa a entender um pouco mais de café e vai variando os tipos. Tem gente que já começa a comprar o café em grão, né? Tem gente que já começa a torrar na sua casa, faz o brinde lá, né? Começa a moer. Então, você começa a ter digamos assim, uma escadinha, né? De consumo aí, e que a gente vai chegar, de fato, no consumidor muito consciente, informado, né? E eu acredito que, sem dúvida, até o público em geral também vai sofrer vai ser carregado, digamos assim, né? Por esse movimento. Tomara. Vamos puxando, né, Eduardo? Eu e você puxando aqui de novo a orelha do segmento, porque é uma coisa que eu noto. Quando você vai comprar chá, você sempre tem um vendedor muito bem preparado e para te explicar que se você não gosta do chá, você tem o rooibos, você tem uma infusão, ou seja, ele sempre acha uma solução para o paladar, né? E no café é raro você ver. É raro você ver uma loja mesmo de café, é mais difícil, né? E nessas, como você falou, né, nessas grandes cadeias, não existe esse preparo para, né, para essa sensibilidade de conduzir o consumidor, né? Então, vamos puxando a orelha. Não sei se você concorda comigo, Luciano, mas puxando a orelha Não, do excelente. Eu acho segmento. que até tem né, quem que colocou aqui, né, por que não tem uma campanha, né? Eu acho assim, para você ter uma ação de marketing, você tem que ter alguns elementos, né? O primeiro, você tem que ter uma estrutura. Alguém precisa pensar, né? Sei lá, numa campanha, pensar, né? Inclusive de longo prazo, que é difícil hoje, né? As empresas, a gente vende marca, produto para curto prazo
E, às vezes, para você, né, nisso que você está falando, de mudar, né, comportamento, ainda mais alimentar, é um trabalho, ó, né, que a gente pega alguns exemplos, por exemplo, de suco de laranja na Europa, né? Quer dizer, suco de laranja, boring, né, coisa de café da manhã, né, de pessoa mais velha. Não, opa, né? I Feel Orange, uma campanha super bacana, né, com um jovem, que mudou, né, a ideia. Mas é longo prazo que você precisa fazer. Isso mesmo que você falou do chá, o café fez muito bem para entrar no Oriente, né? Quer dizer, substituir, né? O café tem uma história de sucesso lá, né? Vietnã ali produzindo o café e fazendo com que as pessoas também substituíssem o chá, né? Pelo café, né? Aumentou o consumo. Então são aspectos aí que eu diria que você precisa ter uma estrutura, alguém que vai fazer, pensar de longo prazo e ter dinheiro, né? Então, por isso que a gente vê muito, né? E o sucesso, quer dizer, quando você fala em marketing do café, o que você lembra? Café da Colômbia, né? Juan Valdez, desde a década lá de 1980, onde você tem uma associação forte, né? Tá certo que o produtor ali era compulsório, ele tinha que pagar, né? Uma parte aí para manter a associação, então a associação teve recurso para poder criar né, o Café da Colômbia, a marca Juan Valdez. Mas é isso, né? Uma história aí de longo prazo que precisa ser trabalhada, né? Então, não é só criar mídias sociais, né? Mas tem que alimentar, tem que criar o que está por trás dessas mídias sociais, qual é o posicionamento, qual é a estratégia. Então, talvez respondendo isso, e uma coisa também interessante que eu queria agregar, que tem um conceito, não sei se todos aqui conhecem, no Brasil é menos, que é o commodity advertising, né? Então, vou dar um exemplo, por exemplo, da carne, né? Coma carne, carne tem zinco, carne tem ferro. Então, você tem uma associação, ou beba leite, né? Got Milk, que ficou famoso. Então, aqui, no nosso caso, seria beba café. A gente teve uma campanha, até se vocês quiserem, né, buscar aí no YouTube, que é Beba Café, que foi feito pelo Ministério da Agricultura há muitos anos atrás. E aí mostrava aí um jovem, né? Ele vai te ajudar, né? Ele está cansado ali estudando e aí vem super café, café te ajuda, te dá energia, né? E aí tem uma outra, né? Que eu me lembro que falava, não, ele dá renda ao país, ele remunera o trabalhador e fala, ó, beba café, café do Brasil, ou seja, beba porque é um produto do Brasil e você vai melhorar, né, a nossa economia. Então, assim, são ações em geral coletivas. Então, nem sempre é fácil você unir um grupo e fazer com que aquele grupo invista numa ação de comunicação, né? Enfim, mas Esse é o ponto. Não é fácil para todo mundo quando põe no sentar. bolso, né? Eu já tive lá e eu sei bem como isso. Então, vontade, acho que todo mundo tem, né? E como eu falei quando eu estava lá, essa era a minha grande vontade, de ter uma comunicação muito para todo mundo, né? Não era para o coffee lover, porque muita gente fala do coffee lover. E a minha intenção, por exemplo, lá no C Café, não era falar para o coffee lover, era para falar para o brasileiro, né? E eu acho que isso é muito importante, a gente dizer para o brasileiro todo ele, né? Que nasceu e está crescendo e falar, cara, isso aqui que você tem é realmente um produto brasileiro maravilhoso que você precisava conhecer, saber o que é, né? E saber aprender a tomar, como vocês falaram, né? E tem uma questão importante que é a questão do solúvel, que a gente não comentou, né? Mas em alguns países, até a introdução para alguns nichos de mercado começam com solúvel, né? Então, muita gente introduzindo o hábito de tomar café, até pela comodidade, né? Pela conveniência, você começa a tomar café pelo uso do solúvel, que foi muitos dos casos dos asiáticos, né? Então, assim, tem muitas oportunidades, né, Ju? Agora, eu acho que realmente é um esforço hoje mais individualizado, né? Enfim, para quem quer trabalhar em café, o que eu vejo é que não faltam oportunidades. Sim, sim. É só comentando e depois tem uma pergunta, e aí a gente vai encerrar, infelizmente, mas já ficamos aqui 1h15.
eu vejo muito, né, Eduardo, que esteve por aqui mais tempo, a Luciana também, a gente vê muito aqui na Europa essa questão do setor, da maçã, da uva, do vinho, da carne, do leite. O setor, né, as cooperativas, as associações, muitas associações de setor que lutam por essa commodity ou esse segmento, né? E eu acho que tem menos isso no Brasil, essa Sim, sem proteção dúvida. do setor. Exatamente. Assim, vamos mudando mentalidade. A Kátia, ela falou que ela usa o café em grão e sente falta de saber exatamente isso que foi comentado, a região do mesmo. A gente falou de região. Aí pergunto, por que as empresas em geral não divulgam isso para ensinar e conscientizar? Por que o setor não usa isso a seu favor? Então, Kátia, depende, porque a grande empresa, a torrefadora, a grande empresa, ela vai, aquele grão que é oferecido, né, que a gente até usa um termo que é o café de combate, né, que é o vendido na almofadinha e tudo mais. Ele já é um café que vem de várias regiões. Então é difícil você falar, esse café veio. Então ele tem uma lógica de suprimento que é uma lógica de trading, né? Então você veio de várias fontes e aquilo originou aquele café. Então eu te recomendo aí você buscar mais informação para os cafés especiais, porque aí o café especial você consegue, digamos assim, rastrear essa procedência, né? Então a BSCA é uma boa indicação, tudo que ela, todos os cafés que são certificados pela BSCA têm uma procedência, inclusive você consegue fazer a leitura lá do QR Code, você descobre de que fazenda que é, etc. Né? E são produtos que não são difíceis de encontrar em prateleira, tá? Então, eu já vi sendo vendido em Carrefour, né? Bom, Pão de Açúcar, essas redes você encontra. E a outra recomendação é procurar realmente as cafeterias especializadas, os coffee shops, né? Porque aí sim eles vão trabalhar esses cafés que são mais especiais, de procedência, aí vão te contar de onde é, né? E aí você vai pegando né, digamos assim, da onde que é, o gostinho de cada um, e aí você vai montando aquilo que você acha que é mais gostoso, né, para você. Maravilha. Aí Eu falei, quando a Ju foi na sua casa, você só oferece aquele arábica bem só fraquinho, arábica puro, gostosinho. fraquinho puro. Eu ia falar assim, eu não quero mais cafeteria, eu quero bar a café, com uma carta e alguém me explicando, Eduardo. Assim eu vou virar uma Bom, apreciadora de café e consumidora, futura consumidora. aí. Isso aqui. Antes assim, né, de terminar, eu queria assim, que vocês deixassem né, aquela coisa de praxe, uma mensagem final, que se vocês veem uma continuidade desse livro, se vocês que vocês veem para esse mundo do café, cada um com a sua visão. Bom, posso. Eu acho que depois dessa conversa, né, Luciana, acho que já dá para pensar num volume 2, 3. E a pesquisa continua, né? Eu queria só relatar, por exemplo, de um trabalho que está feito com eye track, né? Comentou da neurociência. Então, quanto que o consumidor olhar para aquele atributo, quanto que aumenta a probabilidade de escolha dele, né? Se as pessoas olham de uma mesma maneira, né? Tanto características, né, de produção até altitude. A gente falou muito pouco até aqui, né? De características de diferenciação que estão lá no campo, né, que muita gente não sabe, né? Quer dizer, a altura que é plantado o café interfere, por exemplo, na qualidade. Então, são coisas ainda que precisam ser exploradas. E um outro trabalho que trabalhar, que aí o Adriano falou de emoção, né, questão social. Qual é a emoção de você ir tomar um café, né? Daqui a pouquinho a gente vai tomar o café das 7h30, e então o que faz, né, você em busca de que emoção, né, o que, né, te faz ir para o consumo do café, e após consumir o café, que tipo de emoção o café ele te proporciona. Então a gente está assim indo nessa linha aí com esses novos estudos. Então, ou seja, o objeto café é fantástico, né, para nós aqui pesquisadores, né? E agradecer essa oportunidade, viu, Juliana, né, de você, né, ter nos dado aqui de poder falar um pouco
desse assunto tão gostoso, né, que é o café. Obrigado. Eu que agradeço, porque para a gente é muito importante também, né? Mostrar várias visões desse mundo que a gente chama mundo dos alimentos e da alimentação. Então é um prazer para a gente. Lu, você agora. Eu acho que, como o Edu colocou, a gente tentou colocar um pouquinho do mundo do café, né, do Brasil aqui nesse livro, mas a gente sabe que realmente é um pouquinho, está em inglês, ele está, inclusive para quem é pesquisador, ele está acessível pelo Science Direct, então você consegue também acessar os capítulos, mas também quem tiver interesse, dá para acessar e ver o sumário, e você pode contactar a gente, depois a gente pode encaminhar também o pesquisador, porque acho que é legal, porque ele diz quem são os pesquisadores, e eu acho que para quem tem interesse em algum tema específico, a gente também pode ser uma ponte, né? Então, enfim, acho que só para continuar a conversa, né? E eu acho que é bacana para ser esse um ponto de ligação para trabalhos futuros, pesquisas e assim por diante. Maravilhoso. Para mim, assim, uma honra, foi uma honra ter vocês aqui comigo, um papo tão gostoso. Eu agradeço a todos que estão aqui, mas antes de ir embora, eu tenho que falar quais são os próximos Papo à Mesa e a nossa próxima programação, porque, inclusive, falando de Google Trends, a gente ainda tem um evento juntos, né, Eduardo e Luciana, sobre tendência de alimentos, dia 11 de dezembro. A gente vai compartilhar aqui, né, a ordem não é essa, eu errei para variar, mas os próximos papos à mesa, o próximo é do livro Pare de Se Odiar, porque amar o próprio corpo é um ato revolucionário. Viram como é eclético? A gente passa do café para a aceitação corporal. É um livro daquela menina que tem um canal YouTube, fala alexandrismos. Depois a gente vai ter, no nosso encerramento de ano, um papo à mesa sobre as ceias de Natal no Brasil e Portugal. Então, a gente vai ter um colaborador que vai falar da ceia na Espanha, um colaborador francês para falar na França, o Adriano vai falar de Portugal, a gente vai ter uma colaboradora italiana para falar da Itália e uma colaboradora parceira para falar do Brasil. Dia 12. Vai ser um momento de descontração. Depois a gente tem o nosso Vera Kiss Conecta, que somos parceiros, né, com o Marquesalc, Eduardo, e com a AgriFood, Luciana, que é um projeto para estudantes, para tirar o estudante, para abrir ele para o mundo, para começar a internacionalizá-lo. Então, quarta-feira tem o Global Gap, uma certificadora portuguesa. Vai ser bem interessante. E eu sempre falo, quem gosta de sustentabilidade tem que entender também de Global Gap. E a gente vai ter o último do ano, que é a questão, né, da responsabilidade social, também com uma pesquisadora portuguesa e que trabalha com muito na indústria de alimentos, é a questão da responsabilidade social dessas empresas, que hoje tem tudo a ver, muito ligado com a sustentabilidade. A gente tem também um outro evento, falando de sustentabilidade, é a produção sustentável e responsável de alimentos, que aí são com os nossos parceiros italianos. Então, a gente vai falar do produtor, aquele, né, o produtor agrícola, como é que ele tem se virado e como é que ele tem transformado a produção dele em produção sustentável. A gente vai falar com dois grandes produtores, né, Muti e Barilla, né, os diretores de marketing vão falar como é que eles estão mudando essa produção para o sustentável, e a gente vai falar depois vai falar de iniciativas públicas e privadas, né, na Europa e no Brasil. E, por último, o nosso evento maravilhoso com Eduardo e Luciana, no dia 11 de dezembro, que a gente vai falar sobre tendências no setor dos alimentos e alimentação e quais foram os efeitos da pandemia no setor. Será que do ano passado para esse setor conseguiu seguir o caminho que ele imaginava ou não? E vai ser maravilhoso, e o Adriano também é nosso orador, um dos oradores nesse programa. Gente, boa noite para todo mundo, bom jantar e muito obrigada mais uma vez, Luciana, Eduardo e todos que estiveram por aqui. Esse Papo à Mesa vai para o nosso YouTube e todo mundo vai poder desfrutar desse encontro que foi delicioso. Obrigada, foi ótimo, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, Edu, obrigada. Tchau. Ficou escondida aí. Tchau, Théo. Um bom café para todos. Vou tentar, prometo. Não deixe de tomar seu café. Bom horário. Obrigada. Tchau, obrigada.